Pai de Jesus, amados, glória a Deus. Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui trazendo a segunda parte do estudo As Bem-aventuranças do Apocalipse, comentando aqui sobre as bem-aventuranças do Apocalipse um pouco, para que a gente possa aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus ela é rica. O quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais adquirimos sabedoria, mais adquirimos conhecimento, mais nos fortalecemos e mais nos capacitamos para a boa obra de Cristo nessa terra. E mais nos preparamos para a volta do Senhor, para quando Ele chegar, nos encontrar vestido, nos encontrar pronto, encontrar, ou seja, uma igreja preparada para o arrebatamento. E isso é bom porque compartilhando a palavra de Deus, desperta em cada coração, espero em nome de Jesus, a buscar mais de Deus, aprofundar mais na palavra do Senhor para a glória dele. Amados, hoje nós vamos compartilhar a segunda parte, nós vamos estar falando hoje, tentar falar o mais rápido possível aqui, breve, eu sei que a explicação vai ser breve, mas vai dar para entender, eu acredito aquilo que eu quero compartilhar. São muitas coisas, não dá para falar em poucos minutos, em horas. Apocalipse, você sabe que é um livro muito grande. Nós não estamos falando aqui sobre o livro de Apocalipse, mas sobre as bem-aventuranças do Apocalipse, né? E acredito, como já falei no princípio, eu acredito que vai nos abençoar e edificar para a glória de Deus. Como eu sempre falo, aqui a palavra de Deus nunca volta vazia e aqui nós vamos estar compartilhando ela para a glória de Deus. Eu espero que você possa abrir aí a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Nós vamos estar iniciando essa segunda parte no livro de Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15, é onde nós vamos estar lendo para a glória de Deus. Olha só o que diz aí no 16, 15, ele diz o seguinte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Olha que coisa forte. Glória a Deus. Aqui o Senhor ele diz o seguinte: eis que venho sem demora, ou seja, venho como ladrão. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Olha só, duas coisas nós aprendemos aqui na segunda parte dos bem-aventurados, as bem-aventuranças do Apocalipse, e na primeira aqui que nós vamos estar falando sobre as bem-aventuranças, que eu já fiz o outro vídeo, tá aí, quem não viu pode procurar no YouTube, aí tá aí no meu canal, em nome de Jesus. E aqui no capítulo 16, versículo 15, Jesus ele fala que virá como ladrão. E aqui nós aprendemos duas coisas importantes nessa vinda aqui, nessa alerta de Jesus aqui, onde ele diz que bem-aventurados são aqueles que vigiam e guardam as suas vestes para que guarda as suas vestes para que não ande nu. Então aqui nós temos duas coisas que nós podemos aprender. Quem são os bem-aventurados aqui, quem são os felizes aqui, quem são os abençoados aqui para a glória de Deus, que é isso que significa os bem-aventurados. Ou seja, nós aprendemos aqui que existe duas coisas que eu preciso fazer para ser um bem-aventurado nessa parte aqui. Eu preciso vigiar e eu preciso manter as minhas vestes. Eu preciso estar vestido para quando o Senhor voltar, ele me encontrar com vestes adequadas para fazer parte do seu reino. Ou seja, aqui nós aprendemos que vigiar é observar atentamente, ou seja, é estar de sentinela, é não estar distraído, despercebido, mas é estar totalmente ligado, é estar totalmente apercebido das coisas de Deus, apercebido da palavra de Deus, ou seja, é estar atento às profecias bíblicas, como nós lemos no primeiro estudo, nós falamos ali no começo, no capítulo 1, ali no princípio, no versículo 3, ou seja, onde Jesus ele fala que bem-aventurado é aqueles que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as profecias as palavras desta profecia. Ou seja, está falando de tudo que o Senhor irá revelar ali no Apocalipse, mas nós trazemos para os nossos tempos, para os nossos dias, para a nossa geração, aquela importância que nós temos de ler e guardar. Então, enfim, você pode ver o vídeo lá, que aí a gente não toma muito tempo aqui. Mas aqui trata-se de duas coisas importantes no primeiro bem-aventurado. Ele precisa vigiar e ele precisa manter as suas vestes. Olha só, como eu já falei, vigiar significa estar atento, observar atentamente, aliás, é estar de sentinela, é não estar distraído, é não estar despercebido. Então, essa importância, aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão alerta, eles são os bem-aventurados, eles são os abençoados. Então, aqui nós aprendemos que é importante para nós estarmos vigilantes. E para estar vigilante é preciso estar ligado na palavra, é preciso estar conectado na palavra de Deus,
aquilo que é as profecias da palavra de Deus, principalmente quando se trata dos fins dos tempos, do fim, da proximidade, ou seja, o quanto está próximo à volta de Jesus. Jesus fala que vai vir como ladrão, então significa que ninguém, a não ser aqueles que estejam vigilantes e vestidos, não irão perceber a sua chegada, a sua volta. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que têm a palavra, eles sim, com certeza, por meio das profecias, como diz no capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, nas profecias, aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam, estas pessoas, elas terão os seus sinais, elas receberão o sinal, que é a igreja do Senhor Jesus, enfim, nós teremos os sinais, teremos todas as indicações para a volta de Jesus, e enfim, saberemos que Jesus está próximo de voltar. Como nós podemos ver, muitos homens de Deus por aí estão pregando sobre a volta de Jesus e acreditando que a volta de Jesus é iminente, está perto. E eu acredito da mesma forma. E aqui nós vamos ler um versículo que está em 1 Pedro. Eu gostaria que você abrisse aí para a gente ler. 1 Pedro, ele diz o seguinte. 1 Pedro 5, nós vamos ler o 5 e 8, é um versículo bem conhecido, onde Pedro ele fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas o versículo 8 é que nos chama também a atenção, lógico, o 9 é muito importante, mas o 8 é um versículo muito importante que trata-se a respeito da vigilância, que é o assunto que nós estamos falando. Ele fala: seja sóbrio, ou seja, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está em derredor, bramando como leão, procurando um espaço para tragar. Então essa é a função do inimigo, ele está sempre procurando uma brecha, ele está sempre procurando um espaço para que ele possa entrar e destruir a vida da pessoa. Mas uma pessoa vigilante, como diz Pedro aqui, uma pessoa que está sóbria, ela não está embriagada com o pecado, ela não está embriagada com as coisas desta vida, com os desejos dessa terra e dessa vida, mas ela está totalmente ligada, ela está totalmente vigilante à palavra, ela tem uma vida esperançosa da volta de Jesus, então ela vive cada dia como se Jesus viesse voltar naquele dia. Então nós deveremos viver, precisamos viver assim. Então essas pessoas, elas são os bem-aventurados, elas são os felizes completos, eles têm felicidade completa, eles são bem-aventurados, felicidade completa, eles são abençoados, eles recebem essas bênçãos do Apocalipse aqui, eles recebem essas maravilhas de Deus, porque eles estão vigiando no Senhor. Mas olha só o que diz mais ali, ainda aí no livro de Tessalonicense, né, falando da vigilância ainda, lá em 1 Tessalonicense, nós vamos estar lendo aí, 1 Tessalonicense, ele fala o seguinte, olha só o que fala aí, nós vamos ler o capítulo 5, versículo, nós vamos ler do 4 ao 6, uma palavra muito boa, abençoada aqui, que ele diz o seguinte, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6, ele diz assim, olha só: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo também ele traz aqui essa alerta a respeito dos irmãos, ou seja, da igreja, ou seja, ele diz: olha, irmãos, já não estáis nas trevas, mas vós, irmão, já não estáis em trevas, né? Para que aquele dia vos pegue de surpresa, ou seja, vos surpreenda como ladrão. Aquilo que eu falei no começo, ou seja, aqueles que estão em Cristo, que estão vivendo uma vida vigilante no Senhor, como o Paulo está falando aqui, vocês não estão mais nas trevas, vocês estão na luz. Quando nós estamos na luz, nós conseguimos enxergar as coisas claras como elas são. Então, quando a gente está vivendo na luz de Cristo, nós enxergamos pela forma, a visão espiritual, as coisas como elas são no mundo espiritual, ou seja, nós conseguimos identificar os sinais da volta de Jesus, nós conseguimos entender que é tempo de estar preparando a cada dia as nossas vestes, nossas vidas e também a nossa família e a igreja do Senhor Jesus. Então, há uma importância muito grande aqui a respeito disso. E Paulo ele fala aqui para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Significa que se eu estiver
vigilante, se eu estiver na luz, na palavra do Evangelho, nas profecias do Senhor, como diz Apocalipse 1:3, nas profecias do Senhor Jesus, então eu vou entender que está próximo à sua volta, então eu sou um bem-aventurado, eu sou um feliz, eu sou um abençoado, porque eu estou dentro desse padrão espiritual, dessa atmosfera, onde se trata das coisas de Deus e da sua vontade. Então aqui nós entendemos isso. Ele fala também a partir do 5, ele diz, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Ou seja, aqui tratando de dia e de noite são figurativos, ou seja, assim como o homem anda na luz do sol, ou seja, assim todos os que têm o evangelho, todos os que caminham dentro da vontade de Deus, ou seja, são aquelas pessoas que caminham na luz do sol, ou seja, que tem uma direção certa, né? Eles não são confundidos, eles não se confundem no caminho. E são assim todos os que caminham na luz da palavra de Deus, como diz o salmista 119, 105, que diz que a palavra, ele diz assim, a tua palavra é lâmpada para a minha vida, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, ele caminha da base da palavra, na luz da palavra do Senhor. Então, Paulo usa esse termo figurativo, dia e noite, ou seja, a noite aqui trata também dos filhos, a noite aqui se refere a uma vida de pecado, a uma vida onde as pessoas elas vivem da desobediência à palavra do Senhor. Ou seja, e aí ele trata como escuridão também, em outras traduções, e aqui nós temos esses termos figurativos. Quem anda na luz do sol é quem anda na palavra de Deus, na obediência do Evangelho do Senhor Jesus. E quem anda na escuridão ou na noite são aqueles que andam permanecendo numa vida de pecado. Então, essas pessoas, elas acabam sem uma direção, elas vão terminar sendo surpreendidas com a volta de Jesus. Amém? Então, aqui fica o primeiro tópico, que é a vigilância, a importância da vigilância nesse primeiro bem-aventurado que nós lemos de Apocalipse, que bem-aventurado aqueles que vigia e guarda as suas vestes, porque o Senhor virá como ladrão. Então, bem-aventurado aqueles que, quando ele chegar, encontra fazendo assim, como o servo fiel e o infiel. Aí Jesus, ele fala, bem-aventurado aquele que a quem o seu Senhor chegar a encontrar ele fazendo assim como o Senhor mandou ele fazer, deixou ele fazendo. Então, aqui nós temos os bem-aventurados, que é o vigilante. Então, aqui agora nós vamos falar sobre a segunda coisa, o segundo tópico, que é as vestes. Nesse mesmo capítulo de 16 e 15 de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, trata também das vestes, né? Aí ele diz assim, no 15, aí ele diz para que a gente possa vigiar e para que a gente possa manter as nossas vestes, para que a gente não seja pego nu. Ou seja, nós sabemos que quando se trata de veste, nós sabemos que se trata de uma roupa que cobre o nosso corpo, que cobre a nossa vergonha. Então, nós entendemos que a veste é para cobrir o corpo, né? Ou seja, as nossas vergonhas. Ou seja, aqui nós entendemos que essa veste é o evangelho, no termo figurativo, essa veste ela é o evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, eu preciso estar vestido com o evangelho, eu preciso estar vestido com a palavra do Senhor, eu preciso estar vestido com a presença, ou seja, do Senhor, ou seja, com a palavra, eu preciso estar vestido com o evangelho, que significa, vestido com o evangelho significa que eu vivo a palavra do Senhor, eu obedeço a sua palavra, eu tenho uma vida de santidade, de obediência à sua palavra, guardando os teus mandamentos, como Jesus diz mesmo, ele diz ali, se vocês verdadeiramente me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Então eu estou dentro desse padrão, então eu estou vestido, eu estou com a couraça da justiça, eu estou com a armadura de Deus, com as vestes de Deus. Então, se você for em Efésios ali, você vai ver capítulo 6 falando ali das armaduras de Deus. Então, as vestes da justiça de Deus, eu estou vestido com o evangelho da salvação, da redenção do homem. Então, nós precisamos estar vigilantes e vestidos, ou seja, com a roupa que cobre a nossa vergonha. Significa que a vergonha do homem, na verdade, é o pecado, né? O pecado é a vergonha, a iniquidade é a vergonha do homem, mas quando o homem ele
ele aceita Jesus, ele é redimido, então ele é limpo desse mal, e ele tem uma veste espiritual, que é a veste da palavra de Deus, que é a veste que o Senhor nos concede por meio do seu sacrifício na cruz. Mas olha só o que diz aqui também, vamos ler aí no livro de 2 Coríntios, em nome de Jesus, nós vamos ler 2 Coríntios no capítulo 5, 3. Nós vamos ler 2 Coríntios 5, 3, para a glória de Deus. Aleluia. Vou tentar ir aqui. 5, 3, ele diz assim: se todavia, estando vestidos, não fomos achados nu. Olha só, ele diz aqui no 2 Coríntios, capítulo 5, 3, ele diz: se todavia, se todavia, estando vestidos, não fomos achados nu. Ou seja, a importância das vestes para que não seja encontrado nu. Aí o que nós entendemos aqui, que nós aprendemos aqui? Não será pego sem vestes, ou seja, nós não seremos pegos sem veste, mas estaremos vestidos da luz da palavra do Senhor. Ou seja, no momento da morte, quando o homem, ou seja, não só no momento da morte, mas ou no momento da morte, quando morremos no corpo físico, ou seja, quando se vai ler isso aqui, Paulo ele diz mais no versículo, ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita por mãos eternas nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu, se todavia, estando vestidos, não fomos achados nu. Olha só, ele está falando aqui a respeito da importância de estarmos vestidos com a palavra de Deus. Está vestido com as coisas, a vontade de Deus, que inclui tudo, a obediência, a busca do reino de Deus, a sua justiça, ou seja, como diz Mateus 6,33, então está vestido com a palavra do Senhor, com o evangelho, como já falei antes. Aqui tem duas coisas, ele usa também esse termo aqui de casa terrestre e tabernáculo celestial, casa celestial feita por Deus. Trata-se também no momento da morte, quando a morada física, essa casa física, esse tabernáculo se desfizer, ou seja, nós teremos um manto da eternidade, ou seja, um manto eterno, da habitação de Deus, ou seja, Deus ele nos cobrirá, né? Ou seja, todos os santos receberá de Deus esse manto eterno, ou seja, serão revestidos de glória, ou seja, em um corpo em glória. E isso aqui trata-se da agora que esse físico ele será desfeito, e agora nós iremos habitar em um outro corpo, em um outro tabernáculo feito pela glória de Deus, pela mão de Deus, ou seja, será desfeito físico para ser feito algo que é a habitação agora no Senhor. O Senhor Jesus disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede no meu Pai, crede no Pai, crede em Deus e em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Eu irei preparar lugar, voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver vocês possam estar também. É essa morada que Paulo está falando, essa habitação que Jesus disse que ia preparar para que ele voltaria para buscar, e aí a gente iria habitar nessa morada. Significa que Paulo usa o termo figurativo casa, ou seja, para que a gente entenda que nós deixaremos essa morada terrena para morar numa morada celestial, espiritual com Deus, ou seja, com o Senhor para a eternidade com Ele, em nome de Jesus. O nosso corpo aqui físico será desfeito para que receberemos um corpo em glória de Deus, para a glória de Jesus. Mas a coisa-chave que nós precisamos entender aqui nesse versículo é a respeito da vestes, que precisamos estar vestidos. Todos os que receberão, ou seja, essa habitação de Deus nos céus, são todos os santos que estão vestidos com vestes espirituais. Para que a gente possa entender também, essas vestes espirituais são a presença do Espírito Santo na vida do homem, é a palavra, a luz da palavra. Olha, as 5 virgens, elas estavam prontas para entrar quando o Senhor abriu a porta, elas estavam prontas para entrar, e elas entraram ali porque elas estavam com azeite na candeia, elas estavam com fogo aceso ali, a candeia mantinha um fogo porque havia o azeite, ou seja, o óleo, e ali essa candeia, ela
também ela pode se representar a minha vida, e esse azeite, o Espírito Santo, essa luz, a palavra de Deus que brilha, porque o Senhor Jesus, que nós seremos sal e luz na terra. Então essa luz, ela brilha por causa da palavra, por causa da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, ou seja, da glória de Deus, que é o Espírito Santo, que nós agora sendo a morada e a habitação de Deus nessa terra, onde Deus ele age, ele se manifesta através das nossas vidas. Não é mais no lugar santo dos santos que havia no templo, nem no tabernáculo, por meio da Arca da Aliança. Agora nós somos essa habitação, e Jesus, ele é essa presença de Deus, já não é mais a Arca da Aliança, mas é o próprio Jesus, é a presença de Deus, e aí ela se manifesta através da nossa vida quando nós caminhamos e vivemos, temos uma vida de vigilância e vestidos com as roupas que Deus nos preparou através do seu evangelho, do seu sacrifício na cruz, e tudo para a glória dele. Eu quero ler mais um versículo que está aqui também no livro de 1 Coríntios, nós vamos ler voltando para trás aí. Eu acredito que esse vídeo só vai dar para gravar sobre um bem-aventurado, nós vamos ter que fazer outros vídeos aí para poder colocar os outros bem-aventurados, né? Tem mais, e aí para não ficar um vídeo muito longo, porque assim os irmãos conseguem ver tranquilo e não perde o tempo durante o dia, mas amanhã ou depois eu gravarei o outro. Bem, aqui fala aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 41 e 42, ele diz o seguinte, no 41 e 42, vamos lá. Ele diz assim, aquilo que eu falei das vestes, uma é a glória da transformação, uma é a glória do sol, o outro a glória da lua, e o outro a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de uma outra. Assim também, a ressurreição dos mortos semeia o corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. Ou seja, é esse corpo que nós, os santos, receberemos. Semeando significa a morte desse físico, ou seja, desfazendo esse físico, e a ressurreição significa ressuscitar em um corpo incorruptível, um corpo de glória, onde Deus, essa é algo que vem de Deus, pelo poder de Deus para a vida do homem. Amém? Então fica aqui mais um versículo, vou estar lendo mais um versículo que está aqui no livro de Salmos, né? Salmos, para a gente terminar esse primeiro bem-aventurado de hoje, né? Porque só vai dar para fazer um. Salmo, nós vamos ler o 30 em nome de Cristo Jesus, Salmo 30 para a glória de Jesus Cristo. Ele diz assim, vamos lá, glória a Deus. Chegando. Salmo 30, nós vamos ler o versículo 11 e 12, ele diz o seguinte, tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Olha só, aqui o salmista Davi, ele está tendo aqui, nós podemos aprender aqui algo no Salmo 30, 11, uma mudança total, ou seja, uma mudança em que há uma mudança total da tristeza para uma felicidade, ou seja, da alegria para da tristeza para uma alegria, ou seja, a alegria é tanto que a vida da pessoa, quando a pessoa ela tem esse encontro, né, com Deus, como ele diz assim, ele diz aqui no 11, ele diz assim, tornaste o meu pranto em alegria, né? O meu pranto em alegria, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Ou seja, há uma mudança total. Quando nós encontramos com Jesus Cristo, nós alcançamos essa alegria total na nossa vida. E essa mudança total na nossa vida, que é uma mudança da tristeza para a alegria. E aí isso acontece quando nós morremos em Cristo Jesus, como nós lemos, como nós falamos sobre os bem-aventurados mortos no Senhor, desde agora, que fala lá em Apocalipse também, 14, quando a gente leu lá, em 14 e 13. Então, a pessoa, quando ela morre em Cristo Jesus e ela ressuscita em Cristo, na ressurreição, será arrebatada, estará com o Senhor também, ela já alcança da parte de Deus essa alegria que é tão esperada para todos nós. É claro,
salmista está falando aqui de uma alegria que se refere também toda a história do Israel que foi tirada do Egito e dançou do outro lado do Mar Vermelho com toda a alegria de Deus, e do outro lado estava todos os egípcios em tristeza. Mas aí o que acontece? Aqui nós entendemos que todos aqueles que seguem as ordens de Deus e a palavra do Senhor são bem-aventurados e com certeza encontrarão alegria eterna para a glória de Deus. Aqui fica esse primeiro bem-aventurado, que não deu tempo de fazer o outro, porque senão vai ficar muito longo, né? Então são bem-aventurados aqueles que vigiam, aqueles que mantêm a sua veste. E essas pessoas são as pessoas felizes, são as pessoas abençoadas e para a glória de Deus. Então nós terminamos aqui, logo em seguida, outro dia eu vou estar fazendo outro vídeo que vai estar falando aí sobre outros bem-aventurados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Isso aqui eu estou passando rápido, mas muita coisa seria comentado aqui e seria falado aqui a respeito, mais dentro ainda dessa palavra. Espero que você possa ser incentivado aí a buscar mais, se aprofundar e a conhecer mais sobre essas bem-aventuranças, sobre as nossas importâncias que nós temos na nossa vida, que é a vigilância, que é as vestes, e como nós falamos do outro vídeo que eu fiz essa semana mesmo, no princípio da semana aí, que fala sobre os bem-aventurados aí, que lê, ouve e guarda a palavra, e os bem-aventurados aqueles mortos no Senhor, que morrem desde agora no Senhor. E aí eu estou falando aí sobre isso bem rápido, mas trazendo algo para possa despertar em meu coração ainda mais e no teu ainda mais, para que possa buscar e se aprofundar na palavra de Deus. Então não se canse, não economize, mas invista no Senhor, invista na palavra, invista em buscar conhecer o Senhor, porque cada vez, como o salmista falou aqui, cada vez que nós investimos em Deus, cada vez que nós nos aproximamos de Deus, nós estamos aí sendo abençoados, somos bem-aventurados e somos ricamente abençoados de forma espiritual. Traz para nós uma grande alegria no nosso coração, e nós passamos a ser transformados da alegria ou da tristeza para a alegria. E Deus, ele é esse Deus, ele é Deus que vem e transforma a família, transforma a vida, e ele é assim mesmo. Ele é o Deus poderoso para transformar, Deus poderoso para fazer o milagre acontecer na nossa vida. Então guarda isso, bem-aventurados são aqueles que vigiam, são aqueles que mantêm as suas vestes, as vestes limpas, sem mancha, sem ruga. Isso é viver o evangelho de Jesus e a sua palavra, sem negociar isso com nada nessa terra. É inegociável a nossa fidelidade, a nossa lealdade com o Senhor, a lealdade com a sua palavra. Isso é inegociável. Então mantenha-se firme no Senhor, não deixe que os desejos da carne, não deixe que as coisas dessa vida te envolva e te tire do centro, que é a palavra do Senhor. Viva uma vida cristão que ama e que glorifica, que louva, como o salmista diz, eu cantarei louvores para ti para sempre. Nosso propósito é esse, cantar louvores ao Senhor para sempre. Em breve estarei fazendo outro vídeo. Quero terminar aqui orando pela tua vida, você que vai estar vendo este vídeo, rapidinho, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agradecendo ao Senhor por este momento, por esta palavra. Eu oro para que o Senhor abençoe esta vida que vai estar vendo este vídeo. Não só ela seja abençoada, Senhor, mas sua família, sua casa, meu Deus, os seus amigos, as pessoas que estão em volta dela, possa ser, meu Deus, tocada pela luz da palavra no seu coração e meu Deus, e pelo poder da palavra na sua boca, meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor tocou na boca de Jeremias e deu autoridade, Senhor, que o Senhor possa tocar na boca, meu Deus, dos teus filhos, na minha e de cada um, meu Deus, para que possamos ser a cada dia qualificados, Pai, cheio do poder de Deus para anunciar as verdades do Senhor. Assim nos ajuda a viver em santidade, nos ajuda a manter as nossas vestes brancas, limpas, para que quando o Senhor chegar, quando o Senhor voltar, aliás, Senhor, Pai, nós não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos apercebidos, vigilantes, sabendo, meu Deus, que o Senhor está próximo de voltar. Assim eu oro abençoando esta vida em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, nos ajuda aí com o canal aí, para que venha crescer e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Se é assim você se sentiu abençoado com esta palavra, não deixe que outras pessoas não sejam também abençoadas, para a glória de Deus. E assim você estará fazendo aí o papel de evangelista, anunciando e semeando a palavra de Deus em nome de Jesus. Conto com você para a glória de Deus. Um grande abraço, ore pelas nossas vidas, minha vida, ministério aqui em Londres, em nome de Jesus, Labareda de Fogo, pastor Eduardo, trazendo toda a família em nome de Jesus e todos os ministros, os obreiros e toda a igreja aqui em Londres. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço e obrigado por vocês que estão aí conosco no canal, que têm se inscrevido no canal e têm aí orado por nós. Um grande abraço para todos vocês, em nome de Jesus.